Hoje o Mídia News recebe o médico cuiabano Juliano Canavarros, especializado em cirurgias bariátricas e metabólicas e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Dr. Juliano Canavarros, seja muito bem-vindo ao Mídia News. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder tentar esclarecer alguma coisa para a população, né? Dr. Juliano, em 2023 você realizou as primeiras cirurgias robóticas bariátricas. O que avançou de lá para cá e como que você avalia esse nível de competência, né, comparado a outros estados? Eu acho que Cuiabá é até uma capital privilegiada no sentido da cirurgia robótica, porque a gente pega outras capitais que ainda não têm essa plataforma, vamos falar assim, esse avanço tecnológico, e nós já contamos com 3 plataformas aqui, né? 2 da Intuitive, que é a Stratener, né, americana, e temos uma inglesa no Hospital do Câncer. Então, eu considero assim, todo avanço na saúde, desde que vem em prol do paciente, da segurança do paciente, eu acho extremamente válida, né? Então, a gente fica muito satisfeito em já ter concluído todas as etapas, né, de certificações da cirurgia robótica e hoje poder estar trabalhando com essa plataforma aqui na nossa capital. E desde 2023 houve avanços tecnológicos nessas? Muito. Impressionante, Pietra. Hoje é o que a gente fala, antes você demorava anos para conseguir um avanço tecnológico. Hoje, todo ano, por exemplo, esse ano, infelizmente eu não pude ir por decorrência do cargo que a gente exerce. Eu estou exercendo a presidência da SBCBM, então tá muito corrido para mim, mas eu gostaria de ter ido. Nós tivemos em Estrasburgo, na França, nós tivemos lá o Congresso Mundial de Cirurgia Robótica. Já existiam inúmeras plataformas, muitas novidades, tem robô hoje de 5 braços, né? Tem robôs hoje com dispositivos anti-colisão dos braços. Hoje a gente já está falando em telecirurgia robótica, por exemplo. Eu fui convidado para ir em São Paulo e testar uma nova plataforma chamada, o robô chama-se MatchBolt, né? Mas a empresa é a Microport, e eu pude sentar lá na Berrini, que nem tem hospital lá em Berrini, lá em São Paulo, mas eu pude testar no console a realização de uma cirurgia num porquinho que estava nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso com menos de 121 milissegundos. E a gente sabe que abaixo de 200 milissegundos você quase que não percebe mais, não tem a percepção de um delay assim na tua visão, né? Então, é segurança. Você imagina o quanto ganha um paciente com esse dispositivo tecnológico, como eu assisti lá. Um médico iniciando sua carreira de cirurgião robótico, ele estava dissecando um vaso que é uma veia do rim, e no momento que ele ia pegar um plano de secção ruim, o preceptor dele, que estava nos Estados Unidos, apertou um botão e bloqueou a mão do cirurgião. Falou assim, aí tá errado, você tem que ir por aqui, tal. E depois liberou de novo para o cirurgião. Quer dizer, segurança, aprendizado, são muitas vantagens, né? Doutor, desde a década de 60, quando a bariátrica surgiu no Brasil, já houve enormes avanços, né? Inclusive da redução de quase zero para o risco de morte. Sim. Hoje a gente pode dar certeza ao paciente de que é uma cirurgia segura? É o que a gente está falando de avanço tecnológico. Eu sou da época que fazia corte na barriga do paciente, então a gente pegava aqueles pacientes, que o paciente obeso já é um paciente clinicamente, às vezes ele é muito grave, metabolicamente falando. Às vezes ele é diabético, ele é hipertenso, ele usa inúmeros remédios de controle de colesterol, da sua hipertensão arterial, né? Então ele já é um paciente mais grave do que aquele paciente normal, que vai operar, por exemplo, uma hérnia inguinal. Mas hoje, com os avanços, principalmente em decorrência das pinças hemostáticas de alta energia e em decorrência dos grampeadores tri-staples, ou seja, com 3 linhas de grampeamento,
trouxe muita segurança. Hoje, a gente fala que uma cirurgia bariátrica, ela é tão segura quanto ou até mais segura que uma esterectomia, por exemplo, né? Que uma colestectomia, que recentemente você acompanhou. E sobre as técnicas, doutor? Há duas que são mais conhecidas, a Sleeve Bypass, mas há também a Duodeno Switch e a Mini Bypass. O senhor pode explicar rapidamente como elas são feitas? Recentemente, neste ano, o Conselho Federal de Medicina se posicionou na resolução 2429/2025, né, no intuito de normatizar. Por que o Conselho Federal normatiza? Ela coloca como uma resolução, ela normatiza para o médico aquilo que deve ser lei para o médico, deve seguir aquilo ali. Por quê? Porque ela se baseou em medicina baseada em evidências. Temos evidências suficientes para que essa técnica seja uma técnica segura para ser utilizada no ser humano, autorizado. Essa técnica já não é segura, então ela é retirada. As duas mais frequentes, vamos colocar, é a sleeve e o bypass gástrico, não o bypass intestinal, o bypass gástrico. Essas são as duas de maior volume cirúrgico, porque o bypass já tem 60 anos, o sleeve também tem muitos anos, e é uma cirurgia de menor impacto metabólico. Agora, nós temos outras técnicas que inclusive foram introduzidas, como a BTI, que é bipartição do trânsito intestinal, é uma cirurgia que ela é genuinamente brasileira, foi um brasileiro, professor, meu amigo, Dr. Sérgio Santoro, da USP lá de São Paulo, ele que é o grande mentor dessa cirurgia, e é uma cirurgia assim, fantástica para a correção da diabetes, é impressionante, e até eu que tenho cabelo branco, já sou um cirurgião mais velho, eu fico impressionado de ver o paciente que entra na sala de cirurgia com uma diabetes extremamente de difícil controle, usando doses altas de insulina, sai dali com a sua diabetes resolvida. Temos outras técnicas como a OAGB, que você falou, mini bypass, né? O bypass de uma anastomose ela tem algumas modificações anatômicas, tanto no paute gástrico, que é a bolsinha do estômago, quanto no desvio intestinal. Mas é a terceira cirurgia mais realizada no mundo, né? Temos outra técnica também, que é a suíte duodenal modificada. Quer dizer, a suíte duodenal ainda é autorizada, mas a modificada, por quê? Porque você faz uma suíte duodenal com uma anastomose só, que é a SAD-S. Quer dizer, são termos assim que os pacientes no futuro ainda vão começar a reconhecer quando falar. Na prática, para o paciente, qual é a maior diferença entre uma cirurgia robótica para uma cirurgia comum? É a recuperação, a dor, o tamanho da cicatriz, né? Qual que é a maior diferença para o paciente? Eu acredito que, assim, ainda para a bariátrica, salvo nos pacientes extremamente obesos, aqueles grandões, né? Que o médico, ele, vamos dizer assim, às vezes opera de maneira desconfortável pelo tamanho do paciente, a robótica ajuda muito nesse sentido. Mas assim, no dia a dia, a robótica especificamente para a cirurgia da obesidade, eu que me desculpe os cirurgiões robóticos, né? Pelo que eu vou falar aqui, mas eu ainda não vi assim grandes vantagens, né? Diferente de uma cirurgia de parede abdominal, uma cirurgia em espaços muito fechados. Recentemente nós fizemos uma cirurgia robótica numa senhora que ela estava com o estômago totalmente aderido dentro do mediastino, ou seja, atrás do estômago. Então ali, se não fosse o robô, eu não conseguia entrar com segurança para dissecar pericárdio, pleura. São espaços extremamente sensíveis e que o paciente poderia até correr um risco, né? Doutor, o pós da bariátrica é muito delicado, né? A gente teve técnicas que evoluíram, né? Mas o pós-operatório continua o mesmo, né? O que pode fazer para que esse período seja mais leve, né? Houve avanços nessa questão da dieta, que tem todo um rigor, né? Como fazer esse pós ser um pouco mais leve? Muito inteligente essa pergunta sua, Pietra. Por quê? Porque o pós é tão importante quanto o ato operatório. Você pode saber, o paciente que não segue o pós-operatório, ele aumenta a chance de ter alguma complicação. E tem gente que é danada.
Não adianta. Eu até brinco isso aí. Ele passa por psicólogo, passa por avaliação, às vezes, de um colega da psiquiatria, mas ele, no pós-operatório, ele tem tanta compulsão que, às vezes, ele avança o sinal, né? Então, existe todo um protocolo que a gente estabelece, por exemplo, evolução da dieta. Você começa com uma dietazinha líquida, passa por uma cremosa, passa por uma pastosa, até que libere esse paciente para comer, não da maneira que ele fazia antes. Ele vai comer menos, mas vai ter qualidade naquilo que vai comer, né? E é necessário, dependendo do tipo cirúrgico, para uma suplementação maior ou uma menor. E a bariátrica não é uma solução definitiva, né, para a obesidade, porque afinal tem pacientes que engordam todo o peso novamente, né? Por que isso acontece? Como evitar para que esses pesos voltem, né, doutor? Isso que você está falando é uma realidade para uma parcela significativa dos pacientes. São os pacientes, assim, a gente fala que o paciente que ele é acompanhado por uma equipe, você procura o profissional, que ele tem uma equipe que o cerca de nutricionista, nutrólogo, psicólogo, psiquiatra, o médico de pulmão, o endocrinologista, ele tem uma chance muito maior de manter o peso a longo prazo do que o paciente que procura aquele médico que faz o seu procedimento e não o vê mais. Então, ele tem grande chance de recuperar. Nós estamos falando de uma doença que ela é crônica, insidiosa, progressiva, de prevalência crescente, ou seja, é uma doença crônica, é assim como a cirurgia da diabetes. Às vezes a gente faz, o paciente tem uma remissão daquela diabetes, mas se ele não cuida, vagarosamente a doença vai tentar voltar e atacá-lo novamente, né? E a propósito, a cirurgia bariátrica pode ser refeita? Quem já fez? Pode sim. Depende muito de caso a caso. O caso deve ser avaliado individualmente, né? Por exemplo, eu tenho recente uma paciente que ela fez uma cirurgia, o sleeve, tipo sleeve, foi na Bolívia para fazer essa cirurgia. Aí ela me voltou. O sleeve, infelizmente, era um sleeve muito defeituoso. Não era aquele sleeve que a gente aprende nos congressos, que tecnicamente como deve ser, né? Então, nesses casos, você vê, o procedimento talvez não pudesse nem ser chamado de sleeve, era um procedimento de uma gastrectomia parcial. Então, você é obrigada a reintervir para corrigir aquele problema. Outras vezes, você faz um sleeve, o paciente está com um refluxo intratável, você pode converter num bypass. Outras vezes, o paciente faz um bypass e é uma paciente jovem, está numa idade menstrual, ficou com anemia, não está conseguindo se tratar direito dessa anemia, você pode reverter. O bypass é uma cirurgia reversível. Agora, as outras cirurgias, como o AGB, como a SADS, elas já são cirurgias mais potentes metabolicamente. Você tem que ter um cuidado muito delicado para aplicar essas cirurgias, porque são daqueles pacientes mais graves, de obesidade mais grave. E no caso, quem fez a bariátrica a primeira vez, porém recuperou o peso que perdeu novamente, esse paciente pode fazer de novo? Recente, eu operei uma senhora que ela tinha sido operada em Tangará da Serra e você se recorda que a trompa das mulheres, às vezes você separa a trompa para ela não ter mais filho e a natureza faz ela religar, você sabe disso, né? O mesmo pode acontecer com o estômago. E o que aconteceu com o estômago dela? O colega que operou, o estômago estava certinho, o paute gástrico. O problema é que aquele estômago que fica sem usar veio e aderiu àquele paute e fez uma comunicação. Então ela tinha uma fístula gastrogástrica tardia. E aí ela voltou a ganhar peso. A gente precisou reintervir para separar novamente. E existe alguma desvantagem na cirurgia robótica, né? Ela é mais cara para o paciente? Infelizmente. Ela é para todos os tipos de paciente ou tem pacientes que não são indicados para fazê-la? Não são para todos os tipos. Tem paciente que ele é tão grave metabolicamente falando que ele precisa de uma cirurgia às vezes mais rápida, mais célere. E o robô tem alguns passos a passo, né? Você precisa de um tempo de docagem, mas hoje esse tempo de docagem
caiu muito. Docagem é você pegar o robô e implantar o robô no paciente. A partir desse momento, o cirurgião assume no console, né? A questão de custo também é um freio absurdo para o paciente, porque qual é o paciente que você conhece que consegue, já está pagando o plano de saúde a duras penas ali e tem que, sabe, arcar com o custo de uma sala, só para você utilizar o robô, em média aqui em Mato Grosso, é 12, 14 mil reais. Então, só para utilizar a plataforma é muito caro. Qual é, na sua avaliação, o maior desafio atualmente para a cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil? E como a sua gestão na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica pretende enfrentá-los, seja na esfera do SUS, na regulamentação ou na atualização científica dos profissionais? Com a ajuda de profissionais igual você, que é uma jornalista igual teu pai, igual tua mãe. São pessoas que ajudam muito esse conhecimento ser disseminado, porque se a população tem o conhecimento, ela vai saber cobrar do seu político, do seu agente público, não é isso? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que a gente vai fazer agora, daqui a 2 semanas, vai ter o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai ser na cidade de Foz. Eu já convido todos os colegas médicos que quiserem participar, né? A se inscrever e estar lá com a gente, vão aprender muito. A gente instituiu o Prêmio Nacional de Jornalismo. Então, por exemplo, a tua matéria que você está fazendo hoje aqui é porque já passou o prazo de inscrição da matéria, mas para o ano que vem você pode guardar essa tua entrevista e participar, concorrer de um sorteio que vai ser a melhor entrevista em rádio, televisão ou escrita. Então, já tem lá os jornalistas que foram selecionados, a sociedade está bancando hotel, passagem aérea, tudo, eles vão receber taça. Vai ser um evento bem legal. Por quê? Porque a gente quer estimular que o jornalista fale sobre o assunto. Pode falar do que ele achar que deve, no SUS, no privado, sobre robótica, sobre laparoscópica, e a gente vai estar lá com um júri bem especial lá para fazer esse julgamento, vamos falar assim. E qual é, na sua avaliação, o maior desafio atualmente que a cirurgia bariátrica vem enfrentando no Brasil? Assim, no privado, não encontro. Eu vejo muito pessoal falar, agora com essas medicações, os análogos de GLP-1, de GIP, vai acabar, que nem o CEO do Mounjaro, né, da canetinha. Ele falou na Veja que nós vamos aposentar a cirurgia bariátrica. Não, isso não funciona, é até desonesto ele falar isso com a população. Por quê? Porque existe uma quantidade de pacientes muito graves e esses pacientes não são feitos para você tratar única e exclusivamente numa canetinha que ainda é cara, né? Um custo alto. Então, eu estou vendo aí o prefeito nosso falar de vou distribuir Mounjaro, tal, na saúde pública. Ok, louvável, desde que esteja o médico endocrinologista acompanhando essa entrega desse medicamento, né? De outra forma, eu acho que pode ser um tiro na água, assim, não vai ter uma eficácia esperada. Agora, no serviço público, realmente a gente precisa ampliar, porque hoje só 10% das cirurgias bariátricas são feitas por pessoa carente. E a pessoa carente é aquela que não tem uma proteína direito na mesa para comer, não tem uma salada para comer, ele faz uso de muito carboidrato, assim, sabe? Então, às vezes, ele está pesadão por um erro alimentar que vem lá do meio que ele vive, né? E ele, às vezes, está com uma limitação severa, Pedro. Eu vejo gente que, às vezes, está na cama, não consegue sair da cama. Eu vejo gente que só anda de cadeira de rodas, sabe? Aí você fala assim, não é a culpa dele, porque se ele comesse direito, sabe? Não é isso. Recentemente, a Inglaterra publicou no England Public Health, fez uma publicação bastante interessante que ela mapeou todas as causas para levar o indivíduo a ser obeso. É muito complexo, varia até com o ambiente que ele é inserido, sabe? Com a oferta de comida, com atividade física, com o uso de remédio. Desculpa se eu estou falando muita coisa aí, você me corta. Não, a gente costuma banalizar a obesidade. Tudo é culpa, é preguiça dele, é culpa dele. Não é, gente. Infelizmente, é como culpar alguém por ter um câncer.
é como culpar alguém por ser diabético, sabe? Ele tem uma doença. Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença. E às vezes é a doença que a partir dela gera todas as outras, a apneia do sono, artrite e por aí afora. O Conselho Federal de Medicina ampliou os critérios para a realização da cirurgia bariátrica. Agora, pacientes com a obesidade grau 1 e que apresentam comorbidades poderão ter acesso à cirurgia, inclusive adolescentes a partir de 14 anos. Para você, foi uma medida assertiva? Assertiva, eu concordo 100% com essa medida, apesar de ver críticas, às vezes, de pessoas que, sabe, às vezes não tem toda a informação para criticar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é outra forma de preconceito. A gente acha que o paciente que está doente com a obesidade é só aquele grandão que você olha e fala, aquele cara ali deve estar doente, sabe? E não é assim. Hoje os critérios para você dizer se uma pessoa tem uma obesidade grave não é só pelo IMC da pessoa. Às vezes a pessoa está com o IMC menor, mas ele está muito mais grave metabolicamente, é que eu estou te falando. Você pega uma pessoa que nem é tão obesa, ele é diabético, ele já está evoluindo para uma fibrose hepática pela gordura que está depositada no fígado, ele já tem uma série de limitações, já tem a apneia do sono, como eu falei, então ele já tem doenças que o outro não tem. Às vezes você pega um paciente que já está grandão, mas ele tem um paciente que ainda está ígido, a gente até brinca, é o gordinho saudável. E isso de ter, a partir de 14 anos, é seguro fazer, né, uma bariátrica tendo 14 anos, sendo adolescente? Hoje porque assim, se você começar a interagir, ver os congressos que mostram cirurgias, gente, em países como a Arábia Saudita, primeira vez que eu vi, eu fiquei escandalizado, falei, mas não é possível. Depois eu fui entender por quê. Espanha, Arábia Saudita, as pessoas fazendo cirurgia em crianças de 8 anos. Aí você fala, 8 anos? Meu Deus do céu! Mas antes aqui no Brasil era só a partir de 18 ou no máximo 16 com autorização do pediatra. Mas aí eles mostram por quê. Se você deixa essa criança que tem um IMC de 50 com 8 anos, aí mais para frente ele está abreviando a vida dele. Eu vi crianças que não tinham o osso bem formado e pelo excesso de peso, ficar com aquelas pernas em alicate, sabe assim? Começa a ficar deficiente físico mesmo. Então desde que tem uma equipe ultra especializada, vamos falar assim, pediatra, ebiatra, o pessoal que está acompanhando aquela criança e vê a importância de reduzir peso para dar qualidade de vida, é válido. Senão você vai fazer essa criança sofrer bullying na escola, a criança vai estar, talvez, perdendo a melhor fase da vida, né, dela de criança. É verdade. Doutor, você já comentou agora a respeito da chegada das canetas emagrecedoras, né? Tem muita gente falando que as bariátricas vão reduzir, podem até parar de existir, né? Como que você avalia esse mercado das canetas? Eles vieram para somar, para ajudar graus de obesidade, né? Na minha opinião, ajuda muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitos trabalhos que mostram que essas medicações podem ser extremamente úteis nos casos que o paciente que era grave operou e está voltando a ter uma recidiva de peso, você faz o medicamento. Ou o paciente que operou, mas não teve uma perda de peso suficiente, você pode ajudá-lo a atingir o seu objetivo de perda de peso. E tem um paciente que não quer operar, que não é tão grave, né, que nem eu falei. Então é o paciente que falava assim, puxa, mas eu vou fazer uma cirurgia, aqui tem um remédio, mas eu ainda tenho um pé atrás, Pietra, com esses remédios, não a curto e médio prazo. Eu tenho um pé atrás a longo prazo, porque imagina você que eu pego uma molécula de GLP-1, que é um peptídeo intestinal, um hormônio produzido por uma célula enterendócrina, e eu mudo a ponta dela, que eu adiciono um aminoácido que sequer existe no seu corpo ali, quer dizer, eu faço modificações e mutações numa molécula e insiro no seu corpo, sabe, para dar estabilidade, para funcionar durante uma semana.
Eu não sei, eu não tenho a segurança, eu acho até desonesto falar para o paciente que, por exemplo, todos os trabalhos falam até 72 semanas, mas de 5 anos a pessoa usando um remédio desse, será que não vai ter um aumento de incidência de câncer medular de tireoide, de neoplasia neuroendócrina, de pâncreas, sabe? Eu fico muito preocupado. Eu ainda precisava ter mais trabalho que subsidiassem essa questão de longo prazo de utilização desses remédios. Então, o senhor não prescreve para os seus pacientes? Eu prescrevo para períodos curtos, como eu estou te falando. Mas chegar e prescrever para o paciente usar o resto da vida, eu ainda sou um pouco reticente nesse sentido. E tem a mesma característica do pós da bariátrica, né? Se depois que você para de usar a caneta, se você não mantém uma dieta, um controle, você tende a ganhar esses quilos novamente, né? Eu acho que é pior, porque hoje o método de escolha mais duradouro, mais custo-efetivo para tratamento da obesidade grave, obesidade grau 3, por exemplo, é a cirurgia. Isso é indiscutível. Todos os trabalhos mostram isso. Agora, o medicamento, infelizmente, tem trabalhos como Sormont, né? É um acompanhamento de utilização dessas canetinhas, mostram que na tirzepatida, por exemplo, à medida que aquele ponto que você retira a utilização dela, o paciente volta a ganhar o peso, né? Então, isso infelizmente é uma realidade, a necessidade de seu uso crônico e usar de maneira crônica uma medicação que ainda é cara, né? Os trabalhos de custo-efetividade, isso é bom para o gestor SUS, né? Que a gente falou aqui, o gestor do município, é bom ele saber que ele poderia estar estimulando, em casos mais graves, a cirurgia no município dele e não sair, sei lá, distribuindo remédios, né? E para o cidadão comum de Cuiabá, né, ou de qualquer cidade do interior, quando a cirurgia robótica vai estar mais acessível no SUS e por convênio? Olha, recentemente eu li que houve uma manifestação se não me falha a memória, não sei se foi CONITEP, foi um órgão desses de saúde que regulam a saúde ao nível nacional, eles já inseriram a prostatectomia, que é a cirurgia mais realizada por robô. A URO tem um nível mais alto de cirurgias realizadas. Por quê? Porque trabalha na pele, um espaço pequenininho, o robô é ótimo para isso. Eles já inseriram no sistema público a obrigatoriedade de ser feito pelo SUS. Isso é muito legal. Agora, a bariátrica ainda não tem nenhum movimento nesse sentido, mas a gente vai tentar pegar esse caminho, né, que o pessoal da urologia conseguiu e cobrar dos nossos representantes a aprovação, né? Doutor Juliano, para a gente encerrar, para onde caminha a cirurgia robótica, né? Você vislumbra em um futuro próximo a integração com a inteligência artificial, Já né? tem. Me fala um pouco, então. Já tem, por incrível que pareça, já tem. A gente vai chegar a um ponto que a inteligência artificial ainda está ajudando o cirurgião. Mas eu até falo isso para filhos, que eu tenho filhos que fazem medicina, eles têm que ter a plena consciência de usar a evolução tecnológica em prol da profissão e do auxílio ao paciente. Por quê? Porque a gente está vendo que os algoritmos de inteligência artificial já chegam ao ponto de traçar um trajeto por cima da cirurgia, falando para o cirurgião, é por aqui, é por ali, entendeu? Então ela já está assim, muito participativa. Pra você ter uma ideia, Pietro, o que eu estou querendo dizer? Eu faço uma cirurgia robótica, eu terminei a cirurgia, desliguei o robô, não leva 5 minutos, é o trajeto que eu do hospital, estou para minha casa, eu chego na minha casa, eu tenho um programa My Intuitive, eu abro ali aquele programa e falo assim, ó, parabéns, você evoluiu na sua cirurgia agora você fez em menos tempo e compara você com os top 10 do mundo. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo, por isso tem muita gente que tem pânico de operar com o robô, porque ele vai ser avaliado, ele vai ser auditado. Ele não vai ser um cirurgião que vai operar, fechar a barriga e falar, sabe, ninguém me viu, então é o que eu fiz ali. Na verdade, ele vai ser auditado e avaliado a cada procedimento dele.
E o que o senhor espera do futuro das cirurgias robóticas, da bariátrica, né? O que você espera para um futuro próspero? Pela cirurgia robótica, eu espero um avanço cada vez mais e um barateamento, porque à medida que entrarem novas plataformas, o preço tende a reduzir, não é isso? E se o preço reduz, aumenta a oportunidade de nossos gestores públicos colocar para o cidadão que não tem condições, né, de fazer pelo sistema único, porque é muito injusto. Eu vejo ainda, nos dias de hoje, serviços no Brasil fazendo cirurgia com corte. Coisa que, sabe, é impensável no sistema privado, não existe mais isso. É assim, não tem por que estar fazendo com o paciente, abrindo a barriga do paciente. E no SUS, porque ele não tem condições, ele vai ser submetido a uma cirurgia que é mais arriscada, mais traumática, sabe? É muito, muito chato isso aí. Acho até injusto. Então, baratear para que todos tenham acesso. Esse aí é o objetivo da gente. E agora uma curiosidade minha, você falou que houve uma redução, né, do número de obesidade, de cirurgias por conta das canetas, né? É verdade. Como que tá isso em Mato Grosso? Você tem uma noção de números? Todo lugar, o Brasil inteiro houve uma redução porque a pessoa, às vezes você tem rede social, você entra lá, tem uma pessoa criticando a cirurgia, sabe? Ao passo que tem um leque gigante de pacientes que falam bem. Hoje a gente até estimula alguns pacientes, como a Jojo Todinho, lá do Rio, né? Você vê a declaração daquela menina, eu fiquei impressionado, sabe? E ela autorizou, não, pode publicar, que eu conheço um monte de gente que precisaria e não teve acesso até hoje, né? Então, assim, o que eu vejo é que houve uma redução, mas eu acho que essa redução talvez seja até transitória. Por quê? Porque eu conheço paciente que injetou na barriga e fez uma alergia. Eu conheço pacientes que tiveram pancreatite. Eu conheço pacientes que queixaram de um certo déficit visual pós uso desses análogos, né? E temos um paciente hoje em Cuiabá que ele está em UTI, numa situação bem delicada após o uso desses medicamentos. Mas são coisas que ainda vocês não chegaram lá. Na hora que vocês chegarem e identificarem isso, tenho certeza que o paciente vai ajudar o paciente a fazer um julgamento mais sem paixões, sabe? Não é que nem time. Não, eu sou da caneta. Não, eu sou da cirurgia. Não, ele vai saber qual é a melhor, junto com a equipe dele, ele vai tentar passar para ele qual que é o melhor caminho para o tratamento dessa doença tão difícil, o tratamento quanto a obesidade, né? Cada um tem uma indicação, né, doutor? Sim, isso talvez seja a chave da questão. É você saber indicar. Eu conheço serviços que você vai lá, 100% dos pacientes fazem sleeve. Ou você vai lá, 100% é feito bypass, sabe? E não é certo isso. Você tem que estudar o paciente previamente para você saber a melhor cirurgia aplicada àquele paciente, né? E quantas cirurgias bariátricas você faz mais ou menos por mês? Já tive época de 40 e pouco, mas aí a idade chega, né? Aí você quer ir mais devagar. Tá certo. Hoje em dia, quantos mais ou menos, doutor? Eu faço uma média aí, talvez de 20 cirurgias, 5 numa semana. Para mim já é o suficiente, sabe? Até porque eu tô na correria, né, menina? Então, assim, por exemplo, semana que vem eu tenho que ir no Masterclass da Meditronic lá em São Paulo, vou ficar quinta e sexta. Aí eu retorno, trabalho um dia, já vou para a semana lá do Nacional. E aí você fica assim, sabe? E já tem Hospital de São Paulo que te chama, que nem o Blank, já chegou o convite ontem, que eles querem que em novembro eu vá lá para dar aula, enfim, de cirurgia da obesidade. Então, assim, você fica numa correria e se você não para, a equipe vai ficar aqui. Ok, a equipe vai ficar, mas a equipe sozinha, ela não é você ali, não sei se me entende, Total. Na linha de frente. É isso. Ficou alguma coisa, doutor, que você queira falar? Não, eu achei ele muito legal, bem suave. Esclareceu tudo, né? Eu só peço desculpa porque eu costumo falar demais. Não, a gente quer ouvir mesmo, senhor. Aqui. Se tivesse papel e caneta, eu ia começar a desenhar. Já dá uma aula pra gente, né, doutor? Não, é que eu tenho essa mania, desde pequeno, pra mim gravar, eu vou desenhando e tal.